estou entendendo no primeiro momento. O plano, para a gente democratizar um pouco os entendimentos, o plano ele tem a função hoje de estabelecer um critério de controle também. Por quê? Os municípios, vamos falar de Campinas, nossa realidade aqui, até a nossa região metropolitana aqui, pelos dados de vocês aqui são 40,03 toneladas dia de resíduos. E você está falando ele a grosso modo, né? Aí você falou de geração, toneladas dia de resíduos sólidos, provavelmente aqui não está numa nomenclatura específica nesse quadrinho, mas deve ser o domiciliar. Porque depois vocês dão grupo A, biológicos, 123, grupo B, químicos, 15, e aí vai diminuindo. Mas Campinas vai ter um controle, ela tem um plano, está sendo discutido, ainda incipiente em muitos momentos, mas que a gente pretende chegar a um consenso. Vai ter uma concessão, como São Paulo, com termo de referência, e vai ter um grupo empresarial que vai estar sendo gestor e que tratando destinando o que é rejeito e tratando os resíduos com inclusão social. No caso dos municípios que não estão enquadrados e não têm economicamente condições de implementar essa política, mas numa somatória regional você tem uma tonelagem equivalente, principalmente mais para o interior, a intenção do Estado é viabilizar dentro do plano qual seria o caminho para a implementação no consórcio? Eu acho que assim, a nossa estratégia, né, nós estamos dizendo para os municípios, você sozinho talvez não consiga, né, viabilizar daqui a um tempo essa questão. Né? Então, vamos ver a questão regional. Vamos estar sinalizando para vocês. As balas não vão ser mais permitidas, às vezes ele não tem recurso para mandar só vão para ser de rejeito, que por sinal também não está definido o que é rejeito. Em nenhum lugar que você também tem escrito o que é rejeito. O que é o rejeito, efetivamente? Né? Então, essa discussão aí, e como você trabalhar com os municípios. Doutora, aí a gente subtrai daquilo que está definido como resíduo, né? Acho que a gente faz a análise de outra forma. Mas assim, vamos dar um exemplo. Não vou citar o nome do município. Você tem lá a política diz assim, olha, tem que ter associação de catadores ou cooperativa. Eu falo para o prefeito, não, no meu município tem coleta seletiva, tem 2 catadores, até porque o município dele só comporta 2 catadores mesmo. Né? E se bobear, tem município que não tem nenhum catador. Né? Então, esse município, ele vai ter que arranjar algum catador, ou vai ter que trazer, ou vai ser questionado. Essas questões é que muitas vezes nós temos que mostrar no plano, e o município tem que se apropriar dessas estratégias. Né? A gente tem que mostrar o plano, regionalmente, as possibilidades. É isso que a gente vai buscar no plano, mostrar no plano essas possibilidades. Né? Os caminhos que essas regiões podem escolher. Tanto que assim, vamos dar uma passadinha, próximas etapas. Isso, por favor. Estudo de regionalização, essa fase que nós estamos agora, proposição dos arranjos. Critérios de agregação do município para a identificação dos arranjos. Áreas potencialmente favoráveis para a destinação ambientalmente adequada de resíduos. Quer dizer, o plano vai dizer, olha, mais ou menos esses arranjos são possíveis assim, e nessas regiões, vamos ser claros, nós vamos ter um mapa assim, aqui não, vou pegar a área de manancial, São Paulo eu não posso fazer aterro, acabou. Então, estava com o prefeito de Salesópolis ontem lá no Conselho de Recursos Hídricos, né? Então, até deu uma discussão lá, porque estava aprovando lá uma proposta de minuta de lei, justamente por cabeceiras, onde nasce o Tietê, que diz claramente, não pode ter aterro. Aí, Salesópolis, Biritiba, vai fechar o município, não vai produzir, para onde vai levar? E essas discussões é que a gente tem que sinalizar. A gente sabe que essa questão dos aterros, ela vem se esgotando. Vai chegar uma hora que nós não vamos ter mais. E é esse, eu acho que eu, desculpa o termo, o pulo do gato do plano. Não é dizer que é aterro ou não é mais aterro. Realmente, o que nós vamos fazer é para reduzir. E aí é uma questão de... Não é nenhuma questão de logística, não. Reduzir. A sociedade vai entrar nessa história, a sociedade vai mudar
nós como consumidores, qual o papel da educação ambiental? Porque assim, se você pensar bem, é isso que eu falei no começo aqui. Para você diminuir quantidade, reduzir. Não gerar. Não, então, aí você percebe que não é nenhuma, desculpa falar, mas não é nenhuma engenhada. De cabeça. Não, né? Assim, de engenharia. Né? É muito mais de educação. A gente está discutindo política pública, né, doutora? Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer uma proposta agora, para a gente iniciar um pouco são exatamente 3 horas. Eu acredito que até umas 4 horas eu vou abrir para que a gente possa, por inscrição daí, abrir a palavra para vocês poderem fazer alguns questionamentos, tá? E a gente tentar tirar um caldo dessa reunião. E vou iniciar com uma pergunta, doutora. Então, aqui estão as propostas de agregação do plano que a gente pensou. Regiões metropolitanas e aglomerados urbanos, população e geração, existência de algum arranjo intermunicipal, principalmente de resíduo e saneamento, definição do porte de município polo, que é uma briga, né? Porque às vezes um município só ele se resolve e a gente sabe que isso é uma questão política também, né? Eu resolvo meu problema, os meus 20 vizinhos, tadinhos, estão fora, né? Nós estamos tentando fazer, você veja que não dá para ser um critério de agregação. Tem que ser, a gente discutiu muito esses critérios. Ó, logística e malha rodoviária, né? Quilometragem, tempo, custo-benefício, similaridade quanto às características ambientais e socioculturais. Tem municípios que têm já a sua estratégia de estar junto, né? Às vezes não está nem na mesma bacia, mas eles se falam melhor porque tem algumas características que os aproximam. E fluxos econômicos, né? Nós estamos tentando montar um critério de agregação e dizendo o quê? Não vamos dizer, vocês têm que se agregar assim. Mas, dentro de todos esses dados aqui, esses são possíveis arranjos que vocês poderão fazer. Né? Olhando, né? Olha ali, ó, mapas e os critérios. Né? O que a gente imagina? Tem um material que o município fale, olha, eu posso pensar assim, olhando o custo, olhando a distância, ser um material orientativo. O plano ele tem que ser efetivo, né? A ideia da gente é que ele não seja assim, vou fazer um estudo de regionalização para ver, né? Então a gente está tentando o quê? Critérios de agregação. Isso aqui a gente ficou quase 5 reuniões para discutir isso aqui, né? Que critérios a gente teria para agregar isso aqui? As proposições, passou não, tem mais um aqui. Os cenários eu acho que é coisa mais lógica que teria, né? A metodologia de cenário, a gente discutiu, pegou alguns estudos de cenário, trouxemos lá uma discussão. A Coordenadoria de Planejamento Ambiental já faz o seu relatório de qualidade ambiental. Então a gente usou, também fez umas reuniões e definiu um pouco o cenário que eu falei, né? E deixa eu ver mais um aqui, por favor. Então, doutora, a gente está falando a política pública que o Estado está tentando estruturar para cobrar dos municípios a sua. Mas é o papel do Estado cobrar a implementação da política regional de resíduos, certo? Seja ela internalizada no plano de saneamento ou não. Então aí é que eu vou abrir para perguntas, vou fazer uma pergunta, eu tenho escrito o Dr. Rafael, você lê o livro também, aí quem for querendo se inscrever vai fazer um sinalzinho que eu vou anotando aqui para alguma pergunta. Eu queria entender o seguinte, ficou claro para mim, no primeiro momento, e me corrija se o entendimento estiver equivocado, que o momento do plano, o objeto que o Estado pretende nesse contexto, que ele naturalmente vai, por ser um plano, ele está sujeito às suas adequações de acordo com os anos vão se passando.
Eu queria entender qual é a meta de vocês em time, em tempo, dessa proposta que vocês estão trazendo para a evolução do plano, como vocês vão estar trabalhando isso internamente e em sinergia, inclusive, com as regionais e com os municípios. Queria entender também, tratando-se de política pública e que envolve saneamento também, e a questão, quais são as ações efetivas que o Estado quer dar como contrapartida no que tange ao foco para o consumo sustentável. Como que vocês vão trabalhar subsidiando daí essas regiões? As regiões mais ricas, elas acabam tendo na sua estrutura do seu plano uma condição e vão implementar a sua política de educação ambiental, de coleta seletiva, etc. Não que não dependa do Estado, vai usá-la, mas num certo limite, né? Mais para atender a demanda do Estado, ter acesso a recursos, outros recursos, do que propriamente depender do Estado para viabilizar a sua implementação. Como que vocês estão pensando a atuação do Estado especificamente com infraestrutura para essas regiões mais carentes? Por exemplo, eu vou falar de uma super problemática, Vale do Ribeira, que tem uma questão ambiental pesadíssima, por causa da situação ecológica, a questão hoje também do marco regulatório no que tange a política ambiental e a legislação ambiental no cenário litoral, né? Eu queria entender um pouco esse parâmetro, educação ambiental, coleta seletiva, subsídio, como que o governo quer trabalhar isso.